A solicitação de prorrogação da sessão até o fim do grande expediente foi aprovada por unanimidade. E o dela também. Ausentes. Não, tudo certo. Eu narro. Vereadores Bortola, Cadori, Estela Balardim, Felipe Gremelmaier, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Tatiane Frisso e Wagner Petrini. Em declaração de líder, bancada do Progressistas, na tribuna, vereador Adriano Bressan. Solicito também uma declaração de líder para a bancada do PSDB. De imediato, sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Eu quero só voltar ao tema da saúde e do HG. Eu tenho ouvido nota de lá, nota de cá, e o vereador que estava usando a palavra antes falou em garantia da manutenção dos leitos. Bom, quando a gente fala de qualquer coisa, dá para esperar, mas eu quero saber quem é que vai dar garantia da vida das pessoas que estão nas UPAs. Em função da vaidade ou da força oculta do diretor do Hospital Geral ou de alguma força política da cidade que, com o objetivo eleitoral, nega um recurso de dezenas de milhões do governo federal e não faz a sua parte de correr atrás de mais recurso. A minha assessoria está solicitando uma reunião agora com o bispo Dom José, que é o presidente da fundação, já que não se consegue entender. A prefeitura faz parte do conselho diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul. E se fica essa choradeira da garantia e as pessoas morrendo. Então acho que tem que ter responsabilidade, e eu nunca vi na história desse país chorar porque vem recurso. Ah, mas o recurso não dá para tanto tempo. Mas então tem que procurar mais recurso. Agora, ficar fazendo nota para querer surfar na onda do eleitorado de alguém não resolve o problema e as pessoas seguem na UPA aguardando o leito. Obrigado, vereador Bressan. Obrigado. Solta o vídeo aí, a famosa Oscar Serafini. Oscar Serafini. Olá, pessoal. Vereador Bressan, estamos aqui na rua Oscar Serafini. 44 dias que a gente vem pedindo para resolver o problema da tubulação dessa rua Oscar Serafini. 44 dias hoje. Este é o retrato do descaso, o retrato que a Prefeitura de Caxias do Sul não tem respeito com as pessoas que pagam seus impostos. Segura aí. Isso aí foi sexta-feira, para você saber, foi sexta. Agora troca o vídeo e coloca daí de domingo, porque sexta eu fui lá, que a previsão, todo mundo sabia que era de chuva. Agora, de domingo, da dona Fabiana, casa da dona Fabiana. Estão vendo? Pessoal, preste atenção. Olha os tabuão. Isso aí é esgoto, tá? Tá, não, é Rua Oscar Serafini, bairro Arcobaleno. Tá? Então vocês vejam, olha ali, ó, cama, sofá, geladeira, recupera o sofá de repente com um cheiro de esgoto, desculpa a palavra aqui, mas com cheiro de merda, né? Tá aí, ó. Pode parar o vídeo, depois a gente pode colocar só a foto onde o prefeito apareceu depois. Então o que eu quero dizer? Olha só, faz desde dezembro que tem essa situação. Desde dezembro. São de 100 a 120 metros, mais ou menos, de uma rede nova de esgoto que tem que ser feita lá, na rua Oscar Serafini. Todas as reuniões que eu participei, vereador Scalco, todas que eu fui chamado, eu disse que era só perder tempo ir lá na prefeitura, porque eu pedi. Eu fui com o único pedido. E olha que tem mais. A Luiz Vicerini, por exemplo, atrás da Pacoá, lá no bairro Kaiser, tem o mesmo problema. Entupimento de esgoto entre quadra. Tá? E aí tem que puxar por fora. Tá lá, o prefeito apareceu ontem lá. Aí foram 46 dias da primeira chuva, que foi lá em maio, tá? Os cavaletes lá, olha o tamanho do buraco, vocês não têm noção. As crianças passam por ali, as pessoas não podem entrar dentro das suas residências. E qual é a desculpa? Qual? Por favor. Eles pedem, sabe o quê? Paciência. Vereador Renato pede paciência para essa pessoa que perdeu tudo pela segunda, terceira vez. Porque o Tabuão não tem mais recuperação. Ela incendiou do lado de casa. O roupeiro, ela fez um fogo atrás da casa ontem. Tá? Não tem mais conserto, o Tabuão. Ele levantou, foi pro saco, queimou, foi tudo. E aí o cheiro que está dentro de casa, quem é que vai conseguir fazer comida? E aí pedem paciência.
Vem mentir que choveu de janeiro a janeiro, mas ainda bem que choveu, porque senão não estaria morrendo de sede essas horas. Seria o Nordeste aqui, talvez. Claro que chove, claro que tem os dias de tempo bom. Teve 15 dias agora que não deu tempo ruim. Isso é falta de interesse, é falta de querer fazer, é botar a máquina lá. Aí eles têm talvez uma bola de cristal, porque vários que foram lá da Secretaria de Obras falaram: mas nós vamos achar pedra ali. Não, vamos achar o quê? Ouro? Mas claro! Vai achar terra, vai achar pedra, vai achar areia, sei lá, mas tem que abrir. Tá? Tem que ter o caminho, tem que abrir, tem que botar um encanamento novo para sair lá na rua Pixinguinha, e aí consegue, pela gravidade, mandar embora essa água dali. Ou vou esperar quanto tempo? Mas não deram, foram lá ontem. Eu nem vou botar o vídeo que a dona Fabiana olha, deu um cortaço no prefeito ali, inacreditável, mas com razão. Ele disse: nós estamos em calamidade. Ela disse: mas em dezembro não tinha calamidade. E foi protocolado. Calamidade foi agora. E aí teve 15, 20 dias de tempo bom. E aí não aconteceu nada. Então assim, domingo de noite, a dona Adriana e a dona Fabiana, tá, me mandaram diversas mensagens o dia todo. Tiveram que locar uma bomba, tá, para tentar, né, que as outras casas não alagassem, porque ali são diversas. O buraco tá desse tamanho aí que vocês estão vendo. A rua tá assim, foram lá desde o dia 1º de maio, abriram tudo isso aí, 2 de maio, se não me engano. Deixaram dessa forma. Tá lá os cavaletes, não voltaram mais. Quando voltaram, a dona Fabiana e a dona Adriana pediram se tinha alguma solução. Disseram: se a senhora está correndo algum risco, vai para um ginásio. Foi essa a palavra. Não estou mentindo. Tá? Se eu pudesse abrir aqui a tribuna para elas, elas viriam aqui para falar. Se as pessoas não pagam IPTU, gente, se as pessoas não podem entrar dentro das suas casas, não dá. Tem coisa que não dá. Olha que a gente protocola... Olha que a gente protocola diversas coisas aqui dentro da Casa Legislativa. São mais de 1000 protocolos que eu tenho ali dentro do gabinete de indicações. Nem tudo a gente é atendido. Concordo, sem problema nenhum. Tem muitas dificuldades. Agora, isso aqui não existe desculpa. Não tem como pedir paciência. Antes de ceder a parte, vereadora Rose, eu só quero dizer que a Luiz Vicerini e Oscar Serafini é este mesmo problema. Tem que ser urgente lá feito. Espero que o prefeito cumpra e faça. Não vá lá só para olhar. Tem que fazer. As pessoas não querem mais que olhe. Já chega. E aí vou pedir aqui encarecidamente que façam. Hoje o tempo tá bom. Façam, por favor, um tapa-buraco na doutora Cisa Antônio Mariani, na Avenida Júlio Calegari, na Estrada do Vinho, que foi a que salvou Caxias e tá lá toda esburacada com crateras enormes que estão estourando o pneu. E a Mário Lopes, que foi as que mais foram pedidas. Por favor, essas aí, vou reforçar. Doutora Assis Antônio Mariani, Júlio Calegari, Estrada do Vinho e a Mário Lopes. Façam hoje um tapa-buraco. Antes de passar a parte, só quero reforçar que hoje às 14 horas aqui no plenário, nós vamos ter uma audiência da Frente Parlamentar de Acompanhamento da CODEC para a prestação de contas. Estão todos convidados hoje às 14 horas. Sua parte, vereadora Rose. Não, eu só ia dizer que nesse mesmo vídeo da Fabiana ali, ela conta e ela falou para nós, acredito para ti também, que ficou 3 dias uma máquina parada e que depois só foi recolhida, né? E agora o prefeito disse que falta máquina. Então também alguma coisa tá errada. E na Júlio Calegari, que eu também tinha ido, eles cobriram um dos buracos, só que não ajeitaram a calçada. Isso faz mais de um mês, agora está ocasionando problema com a calçada, as pessoas que passam ali também, pelo menos naquele ponto que eu estou falando, né? Porque a Júlio Calegari, então, realmente é uma coisa sem fim. Né? É verdade, vereador Rose. E eu quero dizer que eu falei aqui a semana passada, quando eu subi nessa tribuna aqui a semana passada, sobre a questão que eles estavam fazendo no Monte Carmelo, onde eu fui lá fazer um vídeo, outros vereadores também, pela questão de intransitável que estava lá. E é obviamente que tem que atender as pessoas do Monte Carmelo, porque nem sair de casa elas não podiam. Mas a agilidade que tiveram de fazer um colete em menos de 24 horas, não tiveram para atender aquelas pessoas ali, ó, que estão de 11 de dezembro. Não tiveram, tá? E eu disse aqui nessa tribuna,
Querem atacar lá a região sul, que tanto precisa, tem que ir nos pontos prioritários lá, os mais urgentes, e eu tenho todos eles protocolados. Era só pedir, era só ter humildade, fale com o vereador. Fico lá, teve gente que a máquina tinha que buzinar, porque senão passava por cima dos pés lá na região do Monte Carmelo lá. Pelo amor de Deus, Vila Lobos e tal, tudo protocolado, mas na hora lá de fazer as fotinhas e coisa, a máquina tinha que buzinar, porque senão podia passar por cima do sapato. Eu não sou assim, nem fui lá, eu tenho tudo protocolado. Eu acho que a questão do vereador é protocolar. Esse aqui também, protocolado, mas atendido eu não fui em nenhuma das vezes, e a dona Fabiana perdeu novamente tudo lá dentro da sua casa. Obrigado, senhora presidente.